tudo bem. Difícil eu conseguir gravar vídeo durante o dia, né? Mas como hoje é entrega de laudo, sempre sobra um tempinho entre um paciente e outro, né? E eu me peguei pensando numa situação que me fazia muito mal e que eu consegui reverter aí com as dicas da lei da atração, psicologia positiva e tudo mais em que eu acredito, né? Eu me pegava em extremo sofrimento quando eu via alguém em uma situação vulnerável, né? Por exemplo, se eu estivesse na rua e visse de repente uma pessoa em situação de rua, vamos dizer assim, né? Eu já ficava muito arrasada. Ou uma pessoa, um pedinte, né? Uma pessoa pedindo coisas na rua, ou uma pessoa que eu visse que estivesse claramente doente, eu ia um pouco além da compaixão, eu ia para o sofrimento mesmo, né? Aquilo me fazia, de fato, sentir muito mal. E eu ficava me questionando, como todo ser humano, né? Poxa, mas por que a vida é assim para alguns e para outros não? E etc e tal. E nessa minha busca, né, o que me fez mudar esse pensamento foi o fato de perceber que o mundo, ele é abundante. Deus não fez nada pouquinho, gente. O mundo é imenso, ele tem inúmeras possibilidades para várias pessoas. O fato é que a vida não é fácil. Tem pessoas que têm mais oportunidades, outras que têm menos oportunidades, mas o importante é a maneira como você encara a vida, né? Para reverter aquela situação. Até conversei com uma amiga em relação a isso, que ela trabalha numa missão entregando alimentos no dia de sexta-noite, e num dado momento eu questionei, né? Como que você faz para lidar quando você percebe a sua numa situação tão difícil, com histórias tristes, etc e tal, né? Ela falou que no momento ela teve, no primeiro momento, né? Ela teve os mesmos pensamentos que eu, os mesmos questionamentos, mas que convivendo com essas pessoas, ela percebeu que muitas estavam ali por escolhas. É claro, gente, que a gente sabe que o mundo ele é cheio de coisas boas e coisas ruins. Alguns têm oportunidades com mais facilidade, outros não. Mas, de fato, aquilo que a gente escolhe é sempre o mais importante. Por isso que você vê, às vezes, a pessoa sair de uma situação de vulnerabilidade para uma melhora assim, de 100%, tanto financeiramente quanto em relação de saúde, moradia, família, tudo. Você vê gente que supera muita dificuldade, que consegue vencer, que consegue brilhar e que consegue ir além daquilo que as pessoas em geral vão. E isso se deve simplesmente à forma como elas encaram a vida. Se você muda radicalmente a forma como você vê as coisas, até mesmo a dificuldade, você consegue vencer. Porque nesse mundo nada é pouquinho, né? Quando você abre a janela do seu quarto, você vê aí vários. Bom, eu vejo vários prédios, várias casas, eu vejo muitas árvores no fundo da minha casa. Quando eu viajo, eu percebo como o mundo é grande, como as pessoas são diferentes, a variedade de pessoas que existe. Quando eu me alimento, eu percebo a quantidade de frutas, legumes, cereais. Então, no mundo, ele é imenso. Então, tudo é demais, assim, Deus não fez nada pouquinho. Então, se ele fez muito, ele fez o suficiente para suprir a necessidade de todos nós, com certeza. E o que a gente tem que aprender é a dividir, né? Porque não foi Deus que inventou a pobreza, foi a gente que inventou a pobreza quando deixou de dividir as coisas e de compartilhar, né? Ele fez tudo muito. A questão é a gente aprender a dividir, doar, a gente aprender a olhar a vida de maneira mais positiva, acreditar mais nas pessoas, acreditar mais em nós mesmos, para que a gente consiga voar e conquistar aquilo que o mundo tem. Porque tudo está aí, gente, para todo mundo. Nada é negado para aquele que acredita, para aquele que luta. É óbvio que você pode fazer o bem, compartilhar, ajudar, dar apoio e fazer o seu melhor. Mas cada um tem um caminho, cada um faz a sua escolha. E é a partir daí que a gente consegue determinar se vai ter uma vida de sucesso, feliz e realizada ou não.
E também compreender as escolhas dos outros, né? Não chegar nesse tipo de missão, por exemplo, que a minha amiga trabalha, e ficar lá julgando as pessoas porque elas estão naquela situação, dizendo que a culpa é delas. Não, não é isso, não é uma questão disso. É uma questão de ter uma compaixão e respeito. E continuar também guiando a própria vida de maneira leve, né? Sem sofrer pelo outro, mas tendo compaixão dele. Então, eu consegui superar, né, essa minha dificuldade quando eu percebi que o mundo era abundante. Porque antes eu sofria com as outras pessoas que tinham menos oportunidades do que eu. Agora eu sinto compaixão por elas, eu tenho capacidade de dividir, de doar, de ajudar. E deposito nelas a minha fé de que elas conseguem vencer assim que elas escolherem isso. Tá bom? Espero que isso traga um pouco de conforto para o coração de vocês, e quando vocês encontrarem alguém na rua, se puder ajudar, ajude, com apoio, com tudo que você tiver disponível, porque vale a pena. E acredite na capacidade dela de sair dessa situação, tá bom? Eu desejo o melhor para vocês, espero que isso tenha ajudado.